Graça e paz. Talvez você cresceu ou não em um lar que nós chamamos de um lar cristão. Se você cresceu em um lar cristão, se você caminha há um bom tempo na vida cristã, alguém já deve ter falado com você sobre a importância de uma vida ou de um período devocional, período diário com Deus. Nos vídeos que nós gravamos aqui nesse canal, nós os chamamos de devocionais. Qual é a ideia? A ideia é que nós tenhamos um período diário com Deus. Talvez muitos de nós mantenham um período diário com Deus por uma questão de princípio, de preceito, ou como exemplo dos nossos pais, ou porque aprendemos em casa, na escola bíblica, que nós devemos cultivar esse tempo com o Senhor sempre. E aí eu queria te falar sobre algo poderoso que está imbuído, que está por trás dessa prática devocional. É claro que todo cristão precisa ter o seu tempo diário com Deus, mas todos nós já falhamos nisso. Nem sempre nós conseguimos manter uma rotina no que diz respeito a este ou a esta prática devocional. Muitas vezes nós não estamos tão envolvidos com Deus, com o reino de Deus, e nem tão comprometidos com o Senhor. Mesmo à medida que o tempo vai passando, nós precisamos muito nos policiar nisso. Mas o que nós precisamos é reconhecer que esse princípio de um devocional precisa fazer parte da nossa caminhada cristã. Temos falado muito nesses dias sobre jornada, e a vida devocional, ela precisa fazer parte da nossa caminhada. Às vezes não faz por questão de disciplina, por não termos uma disciplina, muitas vezes por não termos um interesse, mas também porque alguns de nós o faz de maneira religiosa. E nós precisamos investir numa vida diária com Deus. E se não fazemos isso porque nos falta ensino, esclarecimento, estímulo, ou às vezes até por uma questão de negligência, não tem a ver com outras pessoas, então nós queremos compreender e empreender que eu e você, todos nós, possamos rever a nossa postura diante de Deus e estabelecer uma prática devocional. Vida de Deus, vida com Deus são sinônimos. Que nós possamos encontrar um caminho de arrependimento e começar a ter uma vida devocional diária e entender os seus resultados, os seus valores. E existe sim uma bênção proveniente de uma vida diária com Deus. E essa experiência diária é maravilhosa. Se a tivermos, nós entraremos em uma dimensão muito profunda com o Senhor, porque Deus, Ele espera que o busquemos todos os dias. E isso fica bem claro na oração modelo que Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus ensinou-nos a colocarmos diariamente diante do Pai e buscar a provisão para aquele dia. E quanto ao dia seguinte, devemos voltar a buscá-lo novamente a cada novo dia. Cristo declarou: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Porque mesmo sendo ensinados a depender de Deus para a nossa provisão, o que percebemos é que o caminho bíblico proposto é ir a Ele em oração todo dia. As respostas divinas vêm em cotas diárias, não mais do que isso. Uma relação entre esse ensino do Senhor e o que ocorreu nos dias de Moisés quanto ao maná, o pão do céu. A nação de Israel deixou o Egito, estava no deserto rumo a Canaã, e viu uma grande dificuldade em ter seu próprio alimento, porque se era um povo em viagem, como plantar?
como colher, como criar uma estrutura de agricultura em meio ao deserto. E eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E a Bíblia diz que então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A cada novo dia, o povo de Israel tinha que se levantar e buscar o pão. Deus queria que fosse exatamente assim. Deus disse através de Moisés que ninguém guardasse do pão para o dia seguinte, para a manhã seguinte. E eles não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para o dia seguinte, porém deu bicho, cheirava mal. Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã. Cada um podia comer, porque em vindo o calor, ele se derretia. Então era preciso uma porção diária. Não é só uma lição de dependência, mas parâmetros divinos de como Deus se relacionava com o seu povo. E era justamente isso que acontecia no Jardim do Éden. Deus visitava seus filhos na viração do dia. O plano de Deus para o nosso relacionamento com Ele envolve uma busca diária. E nós temos uma inclinação a cometer esse erro. É só olhar o que aconteceu com os israelitas no deserto. Mesmo sendo advertidos para não colher do maná mais do que a porção diária, alguns tentaram fazê-lo. Por quê? Por comodismo, para não precisar levantar cedo no dia seguinte e ter o mesmo trabalho. Uma vez que o sol se levantava, o maná se derretia. Você precisava se levantar antes do sol. A humanidade vive procurando atalhos para todas as coisas. Diminuir o serviço, tornar tudo mais cômodo. Sabe, e uma das áreas que nós mais falhamos é no relacionamento com Deus. Hoje a vida é muito cômoda, novas tecnologias. A ideia é simplificar tudo o que for possível. As crianças só usam fraldas descartáveis. Temos o freezer, o micro-ondas, a embalagem longa-vida, o telefone celular e muitas outras coisas que foram inventadas em nome de uma vida mais prática. Não é uma reclamação. Todos gostamos disso. Mas temos transportado essa ideia da praticidade para o nosso relacionamento com Deus. Isso não ocorre desde agora. Isso é um histórico da existência humana. Os israelitas mostraram que estavam dentro desse tipo de pensamento quando acharam que poderiam driblar a regra da busca diária. E nós também continuamos presos à mesma forma de pensar milhares de anos depois. Não há meios de se trabalhar com estoque no que diz respeito à presença de Deus. Devemos buscá-lo a cada novo dia. O que experimentamos dele num dia não servirá para o dia seguinte. Este princípio aparece muito claro quando a Escritura, através do profeta Jeremias, o Senhor repreende o seu povo por não praticar um princípio essencial no relacionamento com Ele, o de reconhecê-lo como manancial de águas vivas. Nunca deixe de buscar a Deus diariamente. Estabeleça na sua vida, na sua rotina diária, uma forma de se relacionar com Deus. Crie hábitos espirituais, crie rotinas espirituais na sua vida. Não estou falando de religião, estou falando de intimidade diária com o Deus que todos os dias está com você. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Estejamos com Ele todos os dias. Deus te abençoe e que você tenha uma vida devocional diária cheia da graça de Deus.